Getúlio Vargas é lembrado como o pai dos pobres. Mas por trás desse título existe uma história que envolve controle absoluto do Estado, inspiração direta em regimes autoritários europeus, perseguições políticas e decisões que mudaram radicalmente o rumo do Brasil, incluindo sua aproximação e posterior afastamento de Hitler e Mussolini. Hoje, você vai entender o lado que poucas pessoas conhecem da era Vargas. No início dos anos 1930, o Brasil era um país instável, dividido entre oligarquias regionais e marcado por crises econômicas. A Revolução de 1930 coloca Vargas no poder como líder provisório, e ele percebe rapidamente que aquela era a chance de reconstruir o país sob sua própria visão. Ele desmonta estruturas antigas, centraliza decisões e cria ministérios estratégicos, preparando o terreno para algo muito maior. Entre 1930 e 1937, Vargas governa em clima de tensão constante. Enfrenta rebeliões regionais, como a Revolução Constitucionalista de 1932. Usa a criação de uma nova Constituição, 1934, para aumentar ainda mais sua influência, e observa atentamente a ascensão de regimes autoritários na Europa. Enquanto isso, Vargas estimula a polarização. De um lado, a ação integralista brasileira inspirada no fascismo, do outro, a Aliança Nacional Libertadora de perfil socialista. Ele permite que ambos cresçam e depois os utiliza como justificativa para ampliar o próprio poder. O ápice vem em 1937, quando Vargas usa o suposto Plano Cohen, um documento depois provado falso, para decretar estado de emergência e instaurar o Estado Novo, uma ditadura centralizadora. A influência do fascismo não é simbólica, é direta. Principais pontos de inspiração: centralização extrema do poder. Assim como Mussolini, Vargas elimina partidos, censura a imprensa, controla sindicatos e concentra decisões no executivo. Propaganda estatal. O Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, cria a imagem do líder salvador, usando rádios, jornais e até cinemas. Culto ao líder e estética nacionalista. Desfiles, símbolos patrióticos, controle narrativo, todos inspirados nos modelos europeus. Mobilização das massas. Trabalhadores passam a depender do Estado para tudo. Vargas percebe que leis trabalhistas fortes não eram apenas benefícios, eram instrumentos de controle. As consolidações das leis do trabalho, CLT, criadas entre 1934 e 1943, são vistas até hoje como um marco. Mas pouca gente fala do contexto. Os sindicatos só podiam existir com autorização do governo. As greves eram proibidas. A filiação sindical era controlada. E o trabalhador ficava subordinado a um Estado protetor, mais autoritário. Muitos dos entraves que ainda hoje travam o mercado de trabalho brasileiro têm origem nessa estrutura rígida, criada mais para disciplinar do que para libertar. A lógica era clara. Eu te dou direitos, mas você me deve obediência. Embora o Brasil nunca tenha adotado oficialmente o fascismo, Vargas flertou abertamente com o eixo nos anos 1930. Motivos principais: admiração pelo modelo de ordem e disciplina fascista, busca por apoio internacional para industrializar o Brasil, interesse em negociar vantagens com os Estados Unidos usando o eixo como contraponto. Em 1936 e 1937, o Brasil mantém relações amistosas com Alemanha e Itália. Havia intercâmbio cultural, militar e até empresarial. E é nesse período que Vargas nomeia figuras como Filinto Müller, simpatizante de práticas autoritárias, para comandar a polícia política. A partir de 1939, com a guerra em curso, Vargas percebe três coisas. Os Estados Unidos eram indispensáveis para o futuro econômico do Brasil.
Roosevelt oferece financiamentos, tecnologias e investimentos. A Alemanha começou a dificultar negociações devido ao bloqueio naval britânico. O episódio do navio Taubaté, atacado por um avião alemão em 1941, cria enorme indignação no Brasil. Ao mesmo tempo, o governo percebe que apoiar o fascismo poderia prejudicar a imagem internacional do país, atrapalhar a modernização industrial e gerar instabilidade interna. A decisão final vem com a pressão popular após submarinos alemães afundarem navios brasileiros em 1942. Assim, Vargas rompe com o eixo e se alinha aos aliados, movimento que muda completamente o destino do país. Embora Vargas não tenha implantado um regime racial como o nazismo, a repressão política foi intensa. Perseguidos pelo Estado Novo, comunistas e socialistas, especialmente após o levante de 1935, nomes como Luiz Carlos Prestes foram presos e torturados. Libertários, anarquistas e dissidentes sindicais, todos enquadrados como subversivos. Imigrantes alemães e italianos antigoverno, alguns fiscalizados pelo DIP e pela Polícia Especial. Jornalistas críticos, cujos jornais foram censurados, fechados ou absorvidos pelo Estado. A repressão tinha características semelhantes aos métodos europeus: prisões arbitrárias, interrogatórios violentos, censura e vigilância. A ida do Brasil para a Segunda Guerra ao lado dos Estados Unidos gerou uma incoerência gigantesca. Como o país podia lutar contra o nazifascismo, mantendo uma ditadura interna? Com soldados brasileiros morrendo na Itália pela liberdade, o clima político muda. A pressão pela redemocratização cresce, e Vargas é obrigado a aceitar eleições livres. Em 1945, é deposto por militares que, ironicamente, haviam sido fortalecidos pelo próprio Estado Novo. Getúlio Vargas deixou um legado ambíguo, modernizou o país, criou estruturas industriais, estabeleceu direitos importantes, mas governou com mão de ferro. Inspirou-se em modelos autoritários e moldou o Brasil com base na disciplina, não na liberdade. E esse paradoxo ainda está vivo, nas leis, na política e no imaginário brasileiro. No próximo episódio da série, vamos revelar como o país entrou em um conflito global e nunca mais foi o mesmo. Episódio 13. O Brasil na Segunda Guerra Mundial. A força expedicionária e o preço da escolha. Então, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que gosta deste tipo de conteúdo. Até breve!